Então vamos lá. Então o problema é 2.3. Então o problema 2.3 é o seguinte. Encontre o campo elétrico a uma distância z acima de uma das extremidades de um segmento de linha reta L. Então você tem um segmento de comprimento L e você quer encontrar ali o campo elétrico a uma distância z acima dessa extremidade dele. Essa linha tem uma distribuição linear de carga uniforme, cuja densidade é lambda. E ele pede para, depois que a gente calcular, verificar se a fórmula é coerente com o que seria de se esperar para o caso onde essa distância do fio é muito maior do que o comprimento do fio. Beleza? Muito bem. Então, como é que a gente começa isso aí? Então, eu só vou redesenhar aqui para ficar um pouco maior. Então, ó, tem um ponto P em questão aqui. E eu quero calcular o meu campo aqui de uma linha de comprimento L. Muito bem. Então, como é que eu faço? Ó, padrão. A ideia é você pegar um certo elemento aqui de carga dQ. Esse elemento dQ, ele produz aqui no ponto P um certo campo, que é aqui, aponta na direção que liga o meu elemento dQ ao ponto P. Então esse aqui é o meu campo E. Tá certo? Essa distância aqui do meu dQ até o ponto P eu chamo de R. Aqui eu tenho uma distância Z. E essa distância aqui do meu dQ é a que eu chamo aqui de X. Tá certo? E aí eu escrevo, então, o meu campo aí para esse elemento dQ. Para começar assim. Então, pego sempre um elemento dQ. Se eu tiver uma superfície, pego um elemento dQ, vou lá e faço o campo desse elemento dQ numa certa posição. Ah, tem um volume. Pego um elemento de volume dQ e aí vou então e calculo qual é o campo que esse elemento dQ produz na posição que eu quero. Então sempre assim, vai pegar um elemento e vai analisar o campo que esse elemento produz lá. E a gente sabe, né, que se você se lembrar o caso discreto, né, o campo de uma carga pontual nada mais era de uma carga pontual primeiro, só para 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado na direção R versor. Isso aqui é de uma carga pontual. Se ao invés de uma carga pontual eu tiver um elemento dQ, certo? O meu dE, então, produzido por esse dQ, é igual a 1 sobre 4π ε0 dQ sobre R ao quadrado na direção R versor. Tá claro? De forma que se eu integrar então dos dois lados, eu tenho que o campo produzido pela soma de todos os elementos dQ nada mais é do que 1 4π ε0 é uma constante, põe para fora aqui, 1 sobre 4π ε0, a integral de dQ sobre R ao quadrado na direção R versor. Tá certo? Muito bem. Aí o que eu faço? Bom, aí eu me atento que esse campo aqui não está no sistema de coordenadas que me é propício, né? Então eu defino aqui um sistema de coordenadas propício aqui que eu vou chamar de
x e z. Certo? E vou decompor, então, esse meu campo nas suas componentes, então, E, Z e E, X, tá certo? De forma que o meu E nada mais é do que EX na direção X versor mais EZ na direção Z versor. Certo? Esse é o meu campo E aqui, produzido aqui por esse elemento DQ aqui. Muito bem. Aí o que eu faço? Bom, então, meu objetivo aqui para calcular o campo elétrico é calcular o EX e o EZ, certo? Se eu calcular o EX e o EZ, eu resolvo o problema, porque eu sei que o campo elétrico nada mais é do que EX versor mais EZ versor. Então, para isso, eu tenho que decompor aqui, então, o E nas suas componentes aqui. Então, eu venho e defino um ângulo θ, poderia ser aqui, poderia ser onde você quisesse, vou definir esse ângulo θ aqui. Então, se esse ângulo é θ, esse outro ângulo aqui também, ó, é θ. Certo? Porque a linha é a mesma aqui e essa linha é a mesma aqui. Pois não. Esse X, o X no caso, sublinhado, ele quer dizer que é um valor, um número... É um escalar. É um escalar, exatamente. Aqui ele é um escalar, porque estou multiplicando por x versor, um escalar vezes z versor. Vou calcular os escalares desse cara aí. Tá certo? Aí aqui eu já sei, ó, pelas projeções, que o quê? Do jeito que eu defini meu θ aqui, eu tenho que EZ é igual ao módulo de E, que multiplica o que? Ó? Seno de θ é o cateto oposto, dá o EX, então é o cosseno de θ. Então note que isso aqui era um escalar, aqui nós temos um escalar também. E o EZ, e o EX, desculpa, é igual ao módulo de E seno de θ. Tá certo? Onde aqui é fácil de verificar, né? O seno de θ é igual cateto oposto x sobre a hipotenusa, módulo de R, e o cosseno de θ é cateto adjacente Z sobre a hipotenusa. Tá certo? Maravilha. Então, vou começar a calcular um a um. Primeiro eu vou calcular o EZ e depois eu vou calcular aqui o EX. Daqui, ó, dessa expressão aqui, ó, eu calculo o módulo de E, tá certo? O módulo de E nada mais é do que 1 sobre 4πy0 integral de dq sobre r ao quadrado. Ponto. Só some aqui meu reversor, tá certo? Simplesmente isso. Isso aqui é o módulo do campo, que é o que vai aparecer aqui. Muito bem. Então, vou primeiro calcular o meu EZ. Então, EZ é igual a 1 sobre 4πy0 a integral de dq sobre r ao quadrado, que multiplica cosseno de θ. Aqui tem até um certo abuso, né? O correto que seria colocar, porque quando eu integrar aqui, né, ó, esse cosseno de θ também participa dessa integral, tá certo? Porque ele depende, ó, veja que quando eu pegar esse elemento de dq aqui, ó, o ângulo θ é outro, tá certo? Então você tem que levar ele na integral, ele depende da integral. Tanto, ó, por exemplo, o seno aqui, ó, depende de x, tá vendo? Eu vou integrar depois em todos os elementos de dq. Então o correto aqui, honestamente falando, assim, rigorosamente, era colocar isso aqui assim.
Tá certo? E aí, quando eu integrar desse lado, esse seno ele entra na integração aqui também. Tá certo? Então, beleza? Que é o que está aqui, né? Explicitamente falando aqui. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui... Agora eu vou fazer uma integral em quê? Uma integral numa linha, né? Uma linha, uma distribuição linear de carga. Então, o meu dq, ele é igual a um lambda, nesse caso aqui, dx. Tá certo? Esse aqui é um elemento de dx, né? Um deslocamento infinitesimal dx. Isso aqui é muito importante. Então, no final das contas, o meu EZ ele fica 1 sobre 4π ε0, a integral de lambda dx vezes o cosseno z sobre... Tem um módulo de R aqui, tem um módulo de R ao quadrado aqui, então fica módulo de R ao cubo. Onde você precisa se atentar também, ó, que o R também depende da posição. Se eu pegar esse elemento dq aqui, ó, você vê que o R é muito maior, tá vendo? Ó? É um R maior, então o R depende de x. De fato, se você explicitar aqui a relação do R, você vai se atentar que o R nada mais é do que o quê? Módulo de R é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1/2, certo? Raiz disso. Tá certo? Ó, r ao quadrado é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado. Simplesmente tomei a raiz dos dois lados, módulo de r é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1/2. Beleza? Então, finalmente aqui eu tenho r ao cubo, né? Então simplesmente vem aqui, eleva ao cubo aqui, eleva ao cubo aqui também. Tá certo? Então fica 1 sobre 4π ε0, a integral de lambda dx z sobre r ao cubo. R ao cubo é z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3/2. Pronto. Ó. Nesse momento, a física acabou. Certo? Só precisa resolver essa integral. Resolveu essa integral, calculou EZ. Com esse EZ, você já tem a componente, então, EZ do campo. Falta EX ainda, tá certo? Mas essa aqui já está praticamente morta. Só resolver essa integral aqui. É uma integral em dx, o lambda é constante, o z é constante. Então fica uma integral de dx de z ao quadrado mais x quadrado elevado a 3/2. Onde o x varia de quanto a quanto? O x varia de 0 até Lão, certo? Que é o comprimento do fio para somar todos os elementos. Então aqui você tem uma integral que vai de 0 até Lão. E a EX? O EX é análogo, certo? O EX está aqui, ó. Só que agora, na vez de aparecer um cosseno, aqui aparece o seno. Então você tem que EX é igual a 1 sobre 4π ε0, a integral de dq sobre módulo de r ao quadrado, seno de θ, que é igual a 1 sobre 4π ε0, a integral de lambda dx, agora seno, x sobre r, então aparece módulo de r ao cubo, que por sua vez, então, é igual a 1 sobre 4π ε0, a integral de 0 até Lão, do que? De lambda dx x sobre z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3/2. Tá certo? Tem a componente EZ, tem a componente EX.
eu tenho que o E, como eu já disse ali em cima, ele nada mais é do que EX, X versor, mais EY, Y versor. Isso, é verdade. Pô, isso, é bem atentado. Vamos ver, ó. Tem toda a razão. Ó. Aqui, ó, o EX ele aponta na direção menos X versor. Se considerar o referencial do 00. Isso, não, a gente está considerando isso aqui, ó. Está aqui meu referencial aqui, ó. Então ele aponta na direção menos X versor. Então essa componente aqui, ó, como bem observado, é menos X versor. Muito bem observado. Tá certo? E aí basta resolver essa integral agora. Se você resolver essa integral aí, então eu vou pôr o resultado, aí vocês resolvem. Essa integral eu falei como é que fazia na aula passada, né? Basicamente você vai trocar isso aqui por z tangente de θ e faz todo um traquejo matemático. Essa aqui é mais fácil, né? Substituição simples. U é igual a z ao quadrado mais x quadrado. Du é igual a x dx, mais simples ainda. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada muito espetacular. E aí você tira aqui o seu E, ele vale então 1 sobre 4π ε0 lambda sobre z, que multiplica menos 1 mais z sobre raiz de z ao quadrado mais L ao quadrado. Isso aqui na direção x versor, mais L sobre raiz de z ao quadrado mais L ao quadrado na direção z versor. Certo? Isso aí vem dos resultados integrais, né? Integra, toma os limites de integração e tudo mais. Você tem que chegar nessa resposta aqui. Tá certo? Se o z muito maior do que o Elão, tá certo? O que acontece? Ó? Esse termo aqui, ó, o z é muito maior que L, eu posso ignorar o L perto desse z. Tá certo? Então vai ficar raiz de z ao quadrado. Raiz de z ao quadrado dá z, fica z sobre z dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então a componente x vai embora nesse limite aqui. E nesse limite aqui você vai ter Elão sobre z. Tá certo? Se você fizer as contas. Porque o Elão é muito maior do que o z, é muito menor, desculpa, do que o z. Aqui vai ficar L sobre raiz de z ao quadrado, no limite que z vai para um número muito grande. Então fica L sobre z. Então se E é muito maior do que L, eu tenho que o meu E fica só na direção z, fica 1 sobre 4π ε0, lambda sobre z, e aqui vai dar L sobre z. Tá certo? Isso aqui na direção z. Note que lambda vezes L nada mais é do que a carga total. Tá certo? Do fio. E aqui dá um z ao quadrado, não é isso? Então fica 1 sobre 4π ε0, Q sobre z ao quadrado, que é como se fosse uma carga pontual de fato. Então, num limite muito, muito longe do fio, você vai enxergar aquele fio como se fosse uma carga pontual, produzindo um campo lá, uma distância muito longa. Para L muito menor do que Z. Para L muito menor que Z, ou seja, se o tamanho do fio for muito menor do que a distância onde eu quero calcular esse campo, isso aqui tende a se tornar cada vez uma carga pontual. Sem considerar que Z tende a R. Aí sai por aí também. Z tende a R. Quando o Z é muito maior que L. Quer dizer, R tem... também, entendi. O R que está definido aqui, né? Aqui você está me falando, né? Também, você pode fazer. Se o Z tende a R, isso também. Certo? Então isso aqui tende ao campo de uma carga pontual
Qzão, né, que vale lambda L. Perfeito? Alguma pergunta? Maravilha.